Estou aqui para falar com você sobre uma coisa que eu acho sensacional. Na verdade, não é uma coisa, é um programa de televisão que se chama Nine Days Fiancé. Eu não sei se você já assistiu, ele passa no canal TLC, que é um canal, se não me engano, do grupo Discovery. E esse programa, ele é um programa que se passa numa temática dos casamentos que acontecem no exterior, aonde um estrangeiro ele tem até 90 dias para ele poder regularizar a sua situação de casamento, para ele poder ficar permanente no país. Como aquela coisa dos Estados Unidos, do Green Card, aonde pessoas viajam para os Estados Unidos, conhecem alguém e eles possuem um visto de turismo que expira e que ele precisa, então, digamos aí, formalizar o casamento em 90 dias antes que esse visto expire e ele tenha que sair do país. E a temática desse programa, ele passa por trás de sempre uma desconfiança dos parentes, principalmente da pessoa que está no país de destino, ou seja, vamos colocar aqui como exemplo os Estados Unidos, que normalmente é um país onde ele está muito focado em pessoas quererem ir para lá para fazer a vida, para tentar uma nova vida. E isso é muito interessante porque você vê os familiares das pessoas, né, dos americanos, muito desconfiadas desse relacionamento que normalmente começa através da internet, através de aplicativos de paquera, porque os parentes estão sempre desconfiando daquele relacionamento, estão sempre desconfiando da nobriedade, não sei nem se essa palavra existe, mas do quão nobre aquele relacionamento é, se realmente envolve amor, se realmente envolve interesses genuínos. E talvez você esteja aí se perguntando por que eu estou te falando de um programa de televisão num grupo de mentoria. Mas eu acho que isso vai ficar muito claro para você em breve. O que é mais marcante nesse programa, né? De novo, o nome dele é Nine Days Fiancé. O que mais interessante é que existe um padrão muito comum nessas pessoas que se juntam com estrangeiros, que começam esse relacionamento com estrangeiros. Então é muito comum você ver americanos se relacionando à distância, que depois automaticamente se conhecem presencialmente. Então, por exemplo, americanos conversando com pessoas em países de guerra, ou, por exemplo, americanos conversando com pessoas em países onde há muita desigualdade social, países onde a prosperidade é muito limitada. Então, é muito comum, você vai ver que são pessoas de um país rico se relacionando com uma pessoa que veio através da internet de um país com diversas dificuldades, é, enfim, na sua origem, na sua natureza. E é muito interessante que não só esse padrão é comum, outro padrão também aparece muito. Normalmente, essa pessoa, ou seja, o americano, nesse exemplo que eu estou dando, você percebe que são pessoas que apresentam algum nível de vulnerabilidade, alguma vulnerabilidade emocional, normalmente atrelado a uma baixa estima, baixa autoestima. São pessoas que têm algum defeito físico, ou que são pessoas que têm alguma presença de baixa, como é que eu posso dizer assim? Não são pessoas muito belas, por assim dizer. Eu sei que é um conceito subjetivo dizer que alguém é belo ou não é, mas enfim, existe um conceito que a moda usa que diz que pessoas bonitas são simétricas. Então vamos dizer que são pessoas que não são tão simétricas assim. E essas pessoas, normalmente elas são obesas, normalmente elas têm algum defeito físico, são, por exemplo, vesgo, ou outro tem de muito baixa estatura ou de muito alta estatura. Enfim, são pessoas vulneráveis, são pessoas que possuem alguma questão física ou emocional que levam ela a uma visão de baixa autoestima. E é muito interessante que você percebe muitas vezes que esses estrangeiros que se relacionam com alguém que está num país rico, de alguma forma eles parecem estar se aproveitando dessa vulnerabilidade. Mas olha que interessante, toda a família do americano nesse exemplo percebe que aquilo ali pode ser, digamos, um aproveitamento. Mas a própria pessoa, ela cai naquele delírio de um amor verdadeiro, naquele delírio ou naquele desejo intenso de um amor real, mesmo com muitos indícios de que muitas vezes aquilo não é genuíno. Mas o que eu posso te dizer
que aquilo é mais marcante para mim é que isso acontece no mundo dos negócios. Se no mundo dos negócios a tua empresa ela se apresenta como uma empresa desqualificada, ou seja, se você não tem os pingos nos is do seu negócio quanto à estratégia, quanto à performance, quanto a resultados, se você, por exemplo, não vem obtendo os resultados que você busca, se você, por exemplo, hoje não tem o faturamento que você esperava e você está na mão de poucos clientes, você sabe que estar na mão de poucos clientes faz com que você fique numa posição muito fragilizada na hora da negociação, ou seja, você fica dependente e escravizado desse teu único cliente. Então isso te coloca numa posição de uma vulnerabilidade muito grande. E aí a tua empresa ela acaba ficando desqualificada, porque se você está preso a um cliente, você não consegue outros clientes, você acaba não investindo na tua empresa em inovação, você não em tecnologia e acaba fazendo com que a tua empresa fique desqualificada. E uma empresa desqualificada, ela vai buscar no mercado fornecedores que sejam um pouco mais baratos, porque senão a conta não fecha. E aí você acaba buscando fornecedores também desqualificados. Olha que incrível isso, porque você está tão vulnerável que você precisa de alguém que você consiga pagar. E aí, o que acontece quando isso se estabiliza? Você também começa a atrair clientes desqualificados. Os clientes desqualificados são aqueles clientes que realmente não são bons, são clientes que são mal pagadores, são clientes que atrasam, que ficam inadimplentes, porque você se tornou uma empresa desqualificada e vulnerável e você acaba aceitando qualquer coisa, assim como no programa no Nine Days Fiancé. Lá, muitas vezes eles não percebem que eles estão aceitando qualquer coisa. No programa é muito comum você ver essa pessoa que às vezes está acima do peso ou que não é tão bonita assim, aceitando a pessoa que ela está se relacionando traia ela, que ela, por exemplo, saia de madrugada e só volte no dia seguinte e não aceite que seja cobrada sobre aquilo. Ela fica numa situação tão vulnerável que ela aceita que esse cônjuge faça qualquer coisa com ela. E normalmente esse cônjuge, ele é até mais bonito, mais belo, mais bem apresentável, que é como se ele usasse aquela aparência para escravizar a pessoa. E é exatamente a mesma coisa que acaba acontecendo no mundo dos negócios. Quando você se coloca como uma empresa desqualificada, que você tem fornecedores desqualificados e atrai clientes desqualificados, você acaba aceitando qualquer coisa. Então, o que eu te pergunto é, o que você tem feito no seu dia a dia, nas estratégias do seu negócio, para você virar a chave e, ao invés de aceitar qualquer coisa, você escolher a dedo quem é o teu cliente? Quem é aquele cliente que você quer que esteja na tua base de clientes? Porque não basta você ter muitos clientes, você precisa ter os clientes certos. Nós já falamos sobre isso diversas vezes aqui. Então, vai lá, me responde agora. O que você tem feito para atrair os clientes mais qualificados? Eu te dou aqui no mínimo 3 sugestões. Vou te dar aqui agora. Você pode, primeiro, ter uma estratégia de diferenciação muito bem definida, ou seja, se posicionar como diferente dos teus concorrentes. Você ter uma comunicação muito clara a respeito dos diferenciais que o seu negócio tem. E, por último, que talvez seja o menos óbvio, não seja o mais barato do mercado, porque quando você é o mais barato do mercado, se essa não for de propósito a sua estratégia, você certamente vai estar atraindo os clientes mais desqualificados, porque são aqueles que vão te escolher por preço e não por valor percebido. Então, muitas vezes, cobrar um pouco a mais, desde que você tenha um produto qualificado, vai te colocar também numa posição diferenciada. Pensa nisso. Se você não quer ser como aquela pessoa do programa no Nine Days Fiancé que aceita qualquer coisa porque é vulnerável, se coloque numa posição estratégica para você escolher a dedo quem é o cliente que você quer ter dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Pensa nisso, porque escolher cliente é como em relacionamento. Você precisa escolher a pessoa certa que vai passar o resto da vida com você. Não é muito diferente disso. O relacionamento é a mesma coisa do que acontece na tua empresa com teus clientes. Escolha aquele cliente que você quer casar, que você quer passar o resto da vida com ele. Tá bom? Uma boa segunda-feira. Dedique-se ao teu negócio, coloque sua empresa numa posição diferenciada. Um grande abraço e vamos com tudo.